Agora em, Mate... Agora em Mateus capítulo 16, o texto começa nos dizendo que os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus. É muito importante dizer que os fariseus e saduceus eram grupos que discordavam entre si, mas eles se juntaram para pôr Jesus à prova, pedindo que ele mostrasse um sinal do céu. Jesus respondeu: um sinal do céu? Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. É muito importante dizer que em Mateus capítulo 12, os fariseus e os escribas se aproximaram de Jesus, pedindo também um sinal. E ele respondeu a mesma coisa, que o único sinal que lhe seria dado seria o sinal do profeta Jonas. E no versículo 40 do capítulo 12, ele explica como seria esse sinal. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre o terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram da primeira multiplicação dos pães? 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem da segunda multiplicação dos pães? Dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando, mas cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou Jesus: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ou seja, desde muito tempo, Jesus explicava aos seus discípulos como seria sua morte na crucificação. Mas Jesus foi repreendido por Pedro, que o chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus sabia que ele veio para essa terra para morrer. E o fato de tomar a cruz e seguir quer dizer que você estava disposto a morrer com Jesus. Mas aqueles que não quisessem, aqueles que não estavam dispostos a morrer, poderiam pensar que estavam salvando a sua vida. E o versículo 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará.
Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E assim se encerra Mateus capítulo 16.